somos nós, uma voz de alguém muito maior que nós. É sobre o corpo de Deus, enlaçado e entrelaçados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Redentor, graça que nos alcança. Somos nós é mais do que uma campanha de fim de ano. É a nossa expressão de ser redentor. Somos nós é um convite que eu digo sim. E faço para você. Vem com a gente, porque você faz parte de nós. Compartilhe, viva, encarne, doe. Somos Nós comunica, Redentor anuncia a mensagem dele, Cristo, para lugares e lares. E cremos que o Senhor tem uma oferta maior de corações para comunicar. Uma campanha, nossa campanha, que marcará o primeiro passo para criar nosso Ministério de Comunicação. Mas somos nós. Não é apenas sobre Ministério de Comunicação. Nem somente sobre a Redentor. É sobre nós, corpo de Deus, que vive e está em missão. Vamos juntos? Nós. 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 Nós.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ao contemplar a rude cruz em que meu Cristo se entregou, toda a riqueza que dei valor, eu abandono em contrição. Vejo sua fronte, seus pés e mãos sangram do amor pelo qual morreu. Mesclam-se dor e compaixão com os espinhos que sofreu. A verdade da cruz, a verdade da cruz me convida a morrer pra vida encontrar. A verdade da cruz, a verdade da cruz, pela graça Somos nós, uma voz de alguém muito maior que nós. É sobre o corpo de Deus, enlaçado e entrelaçados
pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Redentor, graça que nos alcança. Somos nós, é mais do que uma campanha de fim de ano. É a nossa expressão de ser redentor. Somos nós é um convite que eu digo sim e faço para você. Vem com a gente, porque você faz parte de nós. Compartilhe, viva, encarne, doe. Somos Nós Comunica, Redentor anuncia. A mensagem dele, Cristo, para lugares e lares. Cremos que o Senhor tem uma oferta maior de corações para Ele. Uma campanha, nossa campanha, que marcará o primeiro passo para criar nosso Ministério de Comunicação. Mas somos nós. Não é apenas sobre o Ministério de Comunicação. Nem somente sobre a Redentor. É sobre nós, corpo de Deus, que vive e está em missão. Vamos juntos? Nós. 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 Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse tempo de culto e celebração ao Senhor, pela bondade dele nas nossas vidas e a sua fidelidade que é constante nas nossas vidas. Eu quero saudar vocês com uma palavra, 1 Coríntios, capítulo 2, porque eu acredito que o maior desafio que nós temos nos nossos dias tão complexos, dias polarizados, dias em que a gente precisa encontrar discernimento para a gente caminhar, para a gente compartilhar, para a gente viver. E a palavra em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele demonstra para nós como a gente deve discernir as coisas. E ele diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E aí ele termina esse trecho dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. A maneira pela qual nós vamos caminhar nesse mundo tão complexo, com tantas opiniões, com tantas informações, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus com a mentalidade de Jesus. E essa é a esperança que eu tenho de nós construirmos, ou permitirmos que o Espírito Santo construa em nós essa mentalidade, ter a mente de Cristo nesse mundo. É o mais necessário nos nossos dias. Nós queremos orar. Senhor, nós te buscamos nessa hora, clamando para que essa mentalidade de Jesus seja real nas nossas vidas. Pai, há tantas situações à nossa volta que a gente se deixa encher, às vezes por ódio, a gente se deixa encher, Pai, às vezes por notícias tão ruins ao nosso redor. Às vezes, Pai, a gente se deixa provocar por amigos, por conhecidos, e a gente deixa de caminhar nessa terra como Jesus andou. Por isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, Pai, a encontrar o segredo de ter uma fé ativa no amor. Não só uma fé que busca o Senhor, se relaciona com o Senhor, mas uma fé que vivencia o Teu reino na prática. Ajuda-nos a encontrar o segredo de uma fé ativa no amor. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Estou aqui para falar novamente da nossa campanha Somos Nós. A campanha ainda não acabou. E vamos falar de números também. A campanha ela tem o objetivo de arrecadar R$100 mil.
Os motivos é estruturar o Ministério de Comunicação e algumas questões técnicas. Atualmente, nós temos algo a mais do que R$19 mil arrecadados. Então, por isso, contamos com a tua contribuição para que a gente chegue no nosso objetivo e entrega excelência, uma marca da Redentor que a gente quer deixar presente na vida das pessoas através do Evangelho. Contamos com você. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem a seu próprio filho provou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Cantamos a Ele. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Feche seus olhos, vamos ter um tempo de confissão. Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti nesse culto e entregamos a nossa vida. E ao entregarmos ela, reconhecemos a nossa humanidade e a necessidade de um agir Teu em nossa vida. Nós reconhecemos que dependemos de Ti se queremos mudar. Dependemos de Ti se queremos estar aptos a servir na Tua obra. E nós sabemos que para servir em Tua obra, precisamos da Sua presença em nossa vida. Então pedimos perdão por tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos afasta do nosso irmão. Toda semente de divisão em nosso coração, toda semente de ódio, toda semente de diferença, tudo aquilo que não provém do Espírito, nós queremos largar em Teu altar, reconhecendo a nossa humanidade e sabendo que não conseguimos fazer além disso. Dependemos de Ti e dependemos do Teu agir em nós. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a graça de seguir em Tua missão, sabendo que tudo o Senhor provém, inclusive perdão. É isso que Te pedimos e por isso Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Cantamos de novo do começo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Que a graça de Jesus também esteja conosco, ao compartilhar da palavra, mas sobretudo ao praticar a palavra de Deus em obediência. Eu tenho convivido com algumas pessoas, conversado com elas, tentado entender os anseios delas. E muitas pessoas têm relatado a mesma coisa: eu estou cansado da rotina de pandemia, eu estou cansado também no exercício da minha fé. E algumas pessoas, elas estão também acomodadas na sua fé. E elas não estão encontrando um jeito de ter mais operância, ter mais atividade, ter mais, de fato, frutos na sua fé. Você é uma pessoa que está entendendo de alguma forma que lhe falta algo, está faltando alguma coisa para de fato você viver a sua fé, viver o reino de Deus. Parece que tem alguns elementos que você não está conseguindo exercer a tua fé no mundo e no contexto na qual você está inserido. Você tem o desejo, você tem buscado a Deus já há muito tempo, mas falta um pouquinho essa horizontalidade na tua fé, falta um pouquinho essa fé ativa no amor. Eu quero compartilhar com vocês desse tema que Deus tem falado muito ao meu coração: o segredo de uma fé ativa no amor. Existe uma dinâmica nas Escrituras que nos mostra esse segredo, essa maneira única de viver a nossa fé, que gera frutos, gera uma atividade. Porque além das pessoas estarem cansadas, eu vejo que muitas pessoas estão sobrecarregadas. Elas ouvem muito: deve fazer isso, deve fazer aquilo, ou não deve fazer tal coisa. E as opiniões divergem o tempo todo. Mas como você pode ter a alegria de servir a Deus nesse mundo? Como você pode ter a alegria de conhecer a Deus e discernir o que Ele está te chamando a fazer no mundo? Esse é o grande desafio que nós temos com essa mensagem, e é essa mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. A primeira coisa é que algumas pessoas, elas não estão conseguindo ouvir a Deus. Estão com dificuldade de ouvir a Deus, estão com dificuldade de entender a vontade dEle nesse contexto tão complexo, com tamanhas informações que nós temos. Mas a questão é que Deus, Ele nunca deixou de falar. Deus ainda fala hoje, Deus ainda fala como falou aos profetas, como falou para outros discípulos e apóstolos. Deus ainda fala hoje. O problema é que tem muito barulho ao nosso redor. Existe um excesso de informações, e a nossa vida, eu não sei como é que é a sua, mas às vezes a gente está acostumado a ligar o som, a gente está acostumado a ligar a televisão, a gente está no computador, a gente trabalha, a gente lê artigos, a gente vê informações e notícias, e a gente está com um excesso de informações, de atividades cerebrais, que ao tirar algum tempo com Deus, se é que nós ainda tiramos esse tempo com Deus, a nossa mente está tão saturada que a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue discernir a vontade dEle para o nosso tempo. Porque para discernir a vontade de Deus é necessário silêncio. É necessário silêncio, é necessário a gente se aquietar, porque existem barulhos externos e barulhos internos, e se a gente não consegue se aquietar na presença de Deus, a gente dificilmente vai discernir a sua vontade,
para os nossos dias. Dificilmente a gente vai entender a vontade dele para nós. Por isso, eu quero compartilhar com você aqui o segredo desse relacionamento com Deus que gera uma fé ativa no amor. O segredo de ter o tal relacionamento com o Pai que você vai poder desenvolver a sua fé no contexto na qual você está inserido. Esse é o nosso desafio. Um dos desafios que nós temos é como você e eu entendemos a oração. Eu acho que muitos de nós têm entendido a oração ou têm aprendido a respeito da oração como uma série de elementos, né? A gente aprende que na oração a gente deve agradecer a Deus, a gente aprende que na oração a gente deve interceder por outras pessoas, a gente aprende que na oração a gente deve pedir também a Deus, e a gente deve confessar os nossos pecados e a gente deve adorar a Deus, né? A gente aprende sobre a oração, sobre os passos da oração, sobre os elementos que compõem a oração, mas a pergunta é, como a gente ouve a Deus? A oração ela não é um monólogo, a oração não é você fala e depois você vai embora. A oração de muita gente é como alguém que está extremamente doente, cheio de dores e vai até o médico e relata para o médico todas as dores que sente. Relata para o médico todas as doenças e enfermidades que acha que tem, mostra para o médico as suas incapacidades e aí depois que o médico vai poder dar o diagnóstico, vai poder falar com o seu paciente, então vai embora porque está muito ocupado. Deus, Ele quer falar conosco, mas o barulho está muito intenso nos nossos dias e a gente também é impaciente para tirar tempo na presença de Deus em silêncio. Por isso, um dos segredos que eu quero compartilhar com você é esse. Eu poderia dizer, não negligencie a oração, não negligencie a oração, mas eu quero dizer, não negligencie o lugar secreto. Eu já vou explicar um pouquinho sobre isso, porque existe um lugar onde Deus fala conosco. Existe um lugar onde Deus nos liberta, onde Deus nos cura, onde Deus nos quebra e nos refaz sempre de novo. Existe um lugar onde Deus nos perdoa, existe um lugar onde Deus direciona as nossas vidas, existe um lugar onde Ele derrama dons, existe um lugar onde Ele revela a sua vontade, existe um lugar em que Ele renova a nossa vocação para o seu reino. E sabe, alguns estão dizendo, nossa, que legal, existe um lugar secreto. Que lugar secreto é esse? O lugar secreto, a Bíblia é muito clara, é o seu quarto. Jesus, Ele diz, mas quando você orar, vai para o seu quarto, entra, fecha a porta e ore a seu Pai que está em secreto. E o restante do versículo diz, e o Pai que vem em secreto o recompensará. Por que eu não estou falando não negligencie a oração, e sim não negligencie o lugar secreto? Porque eu entendo que o lugar secreto é um ambiente, não é só uma fala. O lugar secreto é uma disposição do nosso coração de estabelecer um tempo precioso de qualidade junto com Deus, onde você não vai ter interrupção de WhatsApp, onde você não vai ter interrupção de outras pessoas falando, é um horário específico, é um momento específico e um lugar específico. Eu costumo tirar esses momentos de oração, de entrega a Deus no meu escritório aqui na igreja, tempos preciosos com Deus, um horário reservado para buscar a presença dEle. Eu acho que muita gente tem aprendido a respeito da oração de intercessão. Isso é muito comum no nosso meio como igreja e é uma bênção. Quando a gente ora, a gente começa a interceder por pessoas, isso é realmente uma bênção. Mas a gente precisa começar a orar também pela presença de Deus, pelo reino de Deus. A gente precisa orar para que Deus, que é um Deus vivo, Ele possa encher as nossas vidas com o Espírito Santo. E Ele possa encher a nossa vida de alegria, de justiça, de paz, e Ele possa assim nos motivar para tudo aquilo que Ele tem reservado como missão para cada um de nós. Porque senão, nós falamos simplesmente dos nossos anseios para Deus, mas nós não somos modificados
por esse Deus. Por isso, o lugar secreto, ele necessariamente precisa ter esses dois movimentos. O lugar secreto é um lugar onde você busca Deus em oração e aonde você é também sensível à palavra de Deus. Eu creio que muitas vezes a gente lê a Bíblia e parece que Deus não fala com a gente. Muitas vezes você e eu lemos a Bíblia e para muitos, quem sabe, tem sido histórias. E tem lido textos que são interessantes, intelectualmente falando, são interessantes para analisar o contexto, são interessantes, mas não são palavra de Deus. Não são palavra de Deus no sentido de que é uma palavra para mim, uma palavra para você, que se distingue de todas as outras coisas. E o que eu estou falando aqui, o que eu estou provocando aqui a gente a tentar entender, Eu vou dar um exemplo. A minha vida, há pouco tempo atrás, eu passei por dificuldade em alguns relacionamentos. E eu senti que algumas pessoas, elas estavam de alguma forma me fazendo mal, estavam de alguma forma falando coisas que não eram verdades ao meu respeito, e eu estava me sentindo muito mal, né? E eu fui para a palavra de Deus, e eu fui orar, e eu fui buscar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se tornou viva quando eu li o texto, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando você vai ao lugar secreto, essa palavra de Deus se torna também palavra para você, se torna palavra para mim. E aí eu entendi que diante de um cenário onde pessoas difamam, caluniam ou falam coisas que não são verdades, a Bíblia nos ensina que a gente deve viver em retidão e integridade, porque é a retidão e a integridade diante de Deus que nos protege sobre qualquer maldade e calúnia que outros podem fazer. Você consegue entender? É uma palavra que está na Bíblia, é uma palavra que de repente eu leria em outro momento e eu falaria, puxa, é muito legal essa questão da integridade, de ter uma vida reta, mas quando você lê, traz o seu contexto de vida para diante do Senhor, e você ora, busca a Deus, e você se debruça nas Escrituras, Deus fala de uma maneira muito real para você. E uma das coisas que eu quero tentar mostrar para você que está ouvindo, que está assistindo essa mensagem, é que para essas pessoas e para essas personagens bíblicas que receberam da palavra de Deus, elas receberam de fato da parte de Deus para a vida delas. Quando você vê os apóstolos, quando você vê os profetas, é Deus falando com elas. E nós temos aqui registrado a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela quer se tornar viva por meio do seu Espírito nas nossas vidas. E é no lugar secreto, onde você ora e busca a presença de Deus. E essa palavra que é viva, ela se torna palavra para você. Ela se torna palavra de fato para mim. Deus, Ele faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam. E um terceiro elemento nessa dinâmica, de uma maneira introdutória ainda, é o contexto. É o contexto, né? É a realidade. Então, a gente está falando aqui desse lugar secreto que é a oração e a palavra de Deus, é essa busca pela presença de Deus e no discernimento do que Deus está fazendo no mundo, o discernimento do que significa esse reino que vem, né? Quando a gente clama ao Senhor Jesus, que venha o teu reino, o que a gente está clamando? Qual é o contexto que a gente vive, que o reino de Deus precisa se manifestar? E quando a gente começa a trazer esses elementos, seja do contexto para a nossa oração, esse espaço do lugar secreto, se torna um lugar também onde Deus nos direciona de volta para o nosso contexto, de volta para o cenário à nossa volta, e a gente começa então a atuar discernindo o que Deus está nos chamando a viver. Então, eu quero mostrar para você, através de um texto bíblico, essa dinâmica do lugar secreto, de não negligenciar o teu relacionamento com Deus, para a partir desse relacionamento com Deus, ou nesse lugar de discernimento com Deus, você possa também se dirigir na sua fé de uma forma ativa no amor, entendendo que você está sendo guiado pelo Espírito Santo, e isso
traz vida para você, mas isso traz vida também para as pessoas à sua volta. E é incrível quando você percebe que está sendo conectado, que Deus está falando com você, e Ele está conectado com aquilo que Ele está fazendo no mundo. Existe algo transformador nisso. Por exemplo, Jesus, antes das grandes decisões e antes da revelação do propósito dele na terra, ou dos próximos passos que Jesus daria, ele tirou tempo com Deus, o Pai, ele tirou tempo de solitude. Você vê ele orando antes de chamar os seus discípulos, você vê ele orando depois da sua fama sendo ampliada, ele tirando tempo de oração e discernindo e falando para os seus discípulos, foi para isso que eu vim. Ele estava falando sobre pregar em todos os povoados daquela região, mas ele também mostra Jesus orando e clamando antes de enfrentar a cruz. E ali ele discerne que o propósito dele é morrer na cruz pelos nossos pecados, para que todos aqueles que nele crê pudessem ter vida. Então você percebe que quando você leva a sério esse tempo com Deus, onde Deus te enche, onde Deus te alimenta, onde Ele te sustenta, então Ele muda o nosso comportamento, Ele muda a nossa postura e a nossa atitude para com a vida dentro da missão de Deus. E é isso que eu quero enfatizar, essa dinâmica da oração, da palavra e do contexto que está ao nosso redor. O que Deus está fazendo no mundo? Essa é a pergunta nesse lugar secreto, para que você possa ser levado para o contexto em que você está inserido. Deus tem falado muito ao meu coração em Atos 10, se você pode abrir a sua Bíblia comigo, Atos 10. Eu não vou conseguir ler todo Atos 10, porque é um capítulo extenso, mas eu quero trazer alguns elementos desse relato sobre o encontro de Cornélio e Pedro. Para mim, esse aqui, ele traz à luz tudo isso que eu estou falando para você. Algo que Pedro vivenciou e algo que Cornélio vivenciou, e como Deus une esses dois momentos para aquilo que ele estava disposto a fazer na vida, tanto de Cornélio como de Pedro. Para contextualizar um pouquinho isso aqui, é um momento em que a igreja já está sendo estabelecida em Jerusalém, a igreja está expandindo, muitas pessoas se convertendo, mas a igreja sempre de novo passa por situações que ela precisa de um renovo do Espírito Santo. Então Deus está falando com Pedro, que era o líder daquela igreja, mas ele estava falando aqui também com o Cornélio. Aqui a palavra de Deus nos versos iniciais fala sobre quem é o Cornélio, e diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Então, um pouquinho sobre Cornélio. Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus, e isso significa nas Escrituras, no Novo Testamento, que ele era um judeu, mas ele não era circuncidado. Então, ele era um gentil que temia Deus, que buscava as Escrituras e faziam obras de justiça, como está lá em Mateus 6, esmolas, generosidade é uma obra de justiça de todo judeu. E ele fazia isso, ele vivia a sua fé, ele vivia piedosamente, ele buscava a Deus, mas lhe faltava algo. E aí, o interessante disso é que Cornélio, ele ora ali ele diz, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Importante dizer que às 3 horas da tarde era o horário regular de todo o judeu orar. O judeu tinha 3 momentos de oração, e esse era um dos momentos de oração. E ele, então, estava na rotina dele de oração. Cornélio insistia na oração. Cornélio orava diariamente, e Deus transformou desse momento ordinário no momento extraordinário e conferiu uma visão a Cornélio. Nós já vamos trazer o elemento da visão para Cornélio, sobre Cornélio e o que Deus estava falando com Cornélio. Mas depois de alguns dias, Pedro, em outra cidade, ele estava orando ao Senhor e Deus dá uma visão para Pedro. E a visão de Pedro é uma visão muito conhecida, né? Deus coloca diante de Pedro todos os animais, né?
E ali tinham muitos animais que eram considerados impuros para o judeu. E aí Deus fala para Pedro, mata e come. Não faça aquilo que eu fiz puro, você o torne impuro. E aí Pedro fica lutando contra aquilo, até que Deus revela que haveriam 3 homens que chegariam à casa dele, 3 gentios, e ele deveria acompanhar eles, porque ele tinha que trazer uma palavra para Cornélio, um gentio. Nenhum judeu poderia entrar na casa de um gentio, mas ele o vai, porque em obediência a essa palavra de Deus. Então, o cenário é mais ou menos esse. Deus fala com Cornélio, num momento ordinário de oração, num momento corriqueiro de oração. E a visão de Cornélio é que ele tinha que ouvir uma palavra de Pedro. Deus dá as instruções para Cornélio e ele prontamente envia 3 homens para trazer Pedro até ele. E Deus fala, ao mesmo tempo ele fala com Pedro. No momento ordinário de oração, ele traz Pedro para esse encontro com Cornélio. Primeira coisa desse movimento de Deus é que a persistência no ordinário nos faz viver algo extraordinário. Eles viveram no ordinário. E a maior parte da nossa vida a gente vai orar tendo nosso tempo com Deus. Diariamente a gente vai orar e buscar a presença de Deus. Mas vai chegar em algum momento em que Deus transforma esse momento ordinário em algo extraordinário. Ele nos dá uma palavra, Ele nos orienta, Ele nos coloca um propósito muito claro no coração, ou Ele também nos traz um discernimento sobre o momento da história que a gente está vivendo e como a gente deve ter a atitude para dentro do contexto que a gente está vivendo. E isso é incrível. Mas o que Cornélio precisava? A Bíblia diz que Cornélio era piedoso e temente a Deus. E o que Cornélio precisava era do Espírito Santo. Ele precisava conhecer o Evangelho. E se você ler Atos 10, você vai perceber Pedro anunciando o Evangelho para Cornélio. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, Cornélio recebeu o Espírito Santo. Passou a falar em outras línguas. Recebeu de Deus o dom do Espírito. Ou seja, ele foi inserido na família da fé e aquilo impressionou Pedro. Cornélio, ele era um temente a Deus, piedoso, mas lhe faltava algo, lhe faltava o Espírito Santo. Pedro, foi revelada uma verdade para ele. O Evangelho é para todas as pessoas. Quando ele percebe que Cornélio recebe o Espírito Santo, da mesma forma como os apóstolos receberam, da mesma forma como os discípulos receberam, então ele percebeu novamente que o Evangelho não está destinado aos judeus, mas ele está destinado a todas as nações. O que eu quero dizer para você com isso é que a gente percebe um movimento muito claro de Deus na vida dos discípulos. Os discípulos, quando eles estavam trancados com medo numa casa, Jesus aparece para eles e diz: paz esteja com vocês, e sopra o Espírito Santo sobre eles, de tal forma que eles passam a pregar com coragem e ousadia. Os discípulos, eles ficam restritos a Jerusalém, eles permanecem ali em Jerusalém e não vão para lugar algum. Então Estevão se torna mártir e a igreja passa a ser perseguida. Então a Bíblia diz lá em Atos 8,4 que por onde essas pessoas que tinham sido dispersas, por onde elas passavam, pregavam o Evangelho do Reino de Deus. E a boa notícia ia sendo espalhada por todo o império. Agora, Atos 10, Pedro estava restrito na sua missão para os judeus. E Deus traz essa revelação para Pedro, que o Evangelho é para todas as nações. Parece que toda vez que a igreja ela tenta fazer um movimento para dentro, o Espírito Santo a faz para fora. Toda vez que a igreja de alguma forma se volta para si mesma, o Espírito Santo a move de alguma forma para a missão que ela tem para cada um de nós. Interessante esse movimento, né? Nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo bastante complexo, mas de alguma forma Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando conosco e Ele deseja uma resposta de nós para tudo isso que a gente está vivendo. E para mim,
a chave desse lugar secreto para entender o que Deus está fazendo no mundo e para nos mover, e eu já vou compartilhar com os irmãos o que Deus tem falado comigo e como eu entendo que a gente deve se mover no contexto na qual nós estamos vivendo, é aí que eu quero chegar. A chave disso é o Espírito Santo. Eu não sei, nós como luteranos, às vezes a gente fala pouco sobre o Espírito Santo, né? Mas quando a gente entende que Deus criou todas as coisas e Ele interveio na história na pessoa de Jesus e a sua graça, ela nos salva, a gente deve se perguntar quais são os próximos passos, porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus. E ao ascender aos céus, Ele está à direita de Deus Pai. E Jesus disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. E ali Ele estava falando do Paráclito, do Conselheiro, do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença real, viva de Jesus, habitando em nós e nos movendo a toda a boa missão que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, se você não entendeu a pessoa do Espírito Santo, você certamente está acomodado, você não sabe quais são os seus próximos passos, porque você entendeu que a sua fé vai até a salvação. Mas agora, como sendo salvo no Senhor Jesus, como você vai se mover nesse mundo? Discernindo todas as coisas espiritualmente, tendo a mente de Cristo, nascendo do Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos do Espírito Santo. E é Ele que nos guia a toda a verdade. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, a gente vai fazer da nossa própria motivação um esforço absurdo para que alguma coisa aconteça. Mas quando é um sopro do Espírito Santo, então a gente tem que discernir o que Ele está fazendo e simplesmente ir na direção do que Ele já está fazendo no mundo e nas nossas vidas. Rick Warren compara isso, porque ele mora na Califórnia, ele compara isso às ondas no mar. O surfista, ele não cria a onda, mas ele percebe o movimento da maré, ele percebe o movimento da onda e ele aprendeu a dançar na onda, a surfar a onda. Deus manda a onda, a gente precisa aprender a ir na direção dela e surfar a onda. Deus está fazendo algo no mundo, Deus está salvando pessoas, Deus está mostrando o que significa o reino dele, Ele está chamando a sua igreja para viver o seu reino na terra. Agora a gente precisa discernir o que Ele está fazendo e nos chamando a fazer parte do que Ele está fazendo. E uma palavra incrível que Deus me deu nesse tempo é a palavra do apóstolo Paulo, final da carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Ele encerra a carta motivando uma prática dos coríntios. Essa igreja que tinha uma diversidade de dons espirituais, essa igreja que buscava o Espírito Santo, ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você percebe Deus, a Trindade, sendo manifestada. O Deus, a graça, a salvação de Jesus, a criação, o amor de Deus Pai, mas a comunhão do Espírito Santo. Comunhão no grego é koinonia, e significa amizade, intimidade, mas uma das traduções que eu mais gosto é a parceria. Parceria. O Espírito Santo é o dono da missão, mas Ele nos chama como parceiros, é uma parceria, Por isso que um elemento chave, como a gente faz essa ponte do lugar secreto, da vida de oração, da busca por Deus, algo ativo no amor e no contexto e na realidade na qual nós estamos. E a resposta para isso é a obediência. É aquilo que você ouve da parte de Deus, aquilo que você ouve da palavra de Deus, e você não contesta, e você não pergunta por quê, e você não fica justificando teologicamente a tua não ação e a tua não experiência, mas você ouve a palavra de Deus, e você diz: sim, Senhor, é isso que o Senhor está me chamando a fazer, e você obedece, e vai na direção do que Ele está falando para você fazer. Eu creio que a igreja ocidental, ela tem muita informação a respeito da palavra de Deus.
ela tem muita informação a respeito de Jesus, mas ela precisa agir mais no sopro do Espírito Santo, viver mais o testemunho do reino na terra. Mas para isso é preciso ter discernimento. Para isso é necessário ser quebrantado na presença de Deus e todo orgulho ser desmanchado na presença de Deus para uma ação ativa no amor, mas uma ação humilde, submissa à vontade e ao querer do Senhor, não para a vanglória própria, mas para a glória de Deus, para a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, querido, é isso que Deus espera de nós, é essa obediência que Ele espera que a gente tenha na terra. Eu quero terminar tentando discernir com vocês aquilo que o Espírito Santo Ele tem ministrado ao meu coração, Ele tem me mostrado um entendimento para que a gente viva o Seu reino ainda hoje. Quero pular esse resumo que só diz que essa persistência no lugar secreto é que nos leva a agir guiado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Eu falei para vocês que existe essa dinâmica na palavra de Deus. A nossa busca por Ele no lugar secreto nos leva à ação concernente ao Seu reino e à Sua vontade. E a palavra de Deus diz o seguinte a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Olha só o Espírito de novo presente, essa parceria no Espírito. A alegria tem a ver com algo que é gerado em nós, ou seja, começa algo em nós, Ele começa a gerar algo em nós, de tal forma que a gente começa a amar o que Deus ama e a gente passa a odiar o que Deus odeia, no sentido de não querer aquilo, de não desejar aquilo, né? Mas o reino de Deus é justiça e paz. Isso tem a ver com a nossa vida em sociedade, isso tem a ver com o relacionamento com as pessoas. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que existem 2 obstáculos que precisam ser vencidos para a gente vivenciar o reino de Deus nos nossos dias. Toda a situação que nós vivemos, de polarização, de fake news, tantas coisas que a gente tem vivenciado, seja sobre relatos sobre a vacina, sejam sobre situações da pandemia que nós estamos vivendo, grupos de WhatsApp e assim por diante, tantas coisas que os irmãos sabem o que eu estou falando. É a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Tendo em vista isso que eu falei, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho tentado discernir esses dias na presença de Deus. E Ele tem falado ao meu coração que o nosso comportamento precisa mudar. Nosso comportamento precisa mudar. E a primeira coisa que Deus tem falado comigo é que o reino de Deus, ele não deve ser expressado com ódio. Davi Lago, no livro dele chamado Ame o Próximo, ele fala o seguinte: os discípulos de Jesus deveriam ser conhecidos pelo amor, nunca pelo ódio. Odiar é o equivalente moral de assassinar, e por isso não há espaço para o ódio na vida cristã. Conforme o profeta Zacarias diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, de forma muito prática, caso você segue e apoia pessoas que promovem o ódio, a violência e a morte, querido, você está em pecado, precisa de arrependimento e você precisa retornar à vivência do reino de Deus. Se você apoia pessoas que promovem a violência, promovem o ódio entre as pessoas, promovem a morte, então estamos em pecado e precisamos nos arrepender e voltar à essência do reino de Deus. O ódio é uma dimensão extremamente do nosso coração, é uma obra da carne, é da nossa natureza, não é vontade de Deus. Mas por outro lado, se você nutre ódio e deseja a morte de alguém, você também está em pecado e precisa de arrependimento e retornar à vivência do reino de Deus.
Da mesma forma como apoiar pessoas que promovem a violência. Nós estamos em pecado, mas também desejar a morte de alguém, nós também estamos em pecado. Nós nutrimos ódio no nosso coração por alguém, por pior que seja a pessoa. Nós também estamos em pecado e carecemos de arrependimento. Jesus disse: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Pessoas podem até não gostar de você, pessoas podem até querer o seu mal, mas elas nada podem impedir você de orar por elas. Quando nós oramos por alguém, Deus começa a colocar amor no nosso coração, porque toda pessoa, seja ela boa ou má, ela é sempre vulnerável a essa arma poderosa espiritual que nós temos, que é a oração. A oração. E a última coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, discernindo em Deus o nosso contexto, é que o reino de Deus, ele não deve ser expressado com omissão. O reino de Deus não deve ser expressado com omissão. A palavra de Deus, ela sempre nos mostra que a omissão, ela também pode ser pecado. Tiago 4,7, ele diz: aqueles que sabem o que deve fazer de bem e não o faz, está em pecado. Portanto, quando nós permanecemos omissos a respeito da realidade à nossa volta, não sofremos apenas com o pecado da omissão, porque muita gente não se manifesta dizendo que ama, por isso que ele não se manifesta. Tem uma situação complicada, ele não fala porque ele está dizendo que está amando, não fala, não, você está sendo omisso, e omissão é pecado e precisa de arrependimento. E pior, quando nós somos omissos, nós nos tornamos cúmplices daqueles que rejeitamos em nosso coração. Ou seja, se tem alguém que está fazendo mal no nosso mundo, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, e nós não alertamos, não falamos nada, não repreendemos, nós estamos, além de pecar por se omitir e não falar nada diante de uma realidade de sofrimento, nós também nos tornamos cúmplices daquele que rejeitamos no nosso coração. Nós nos tornamos, em vez de parceiros do Espírito Santo, nós nos tornamos parceiros daquele que faz o mal. E essa certamente não é a vontade de Deus. Jesus, porém, ensinou que o amor assume responsabilidades. Amar é ser responsável, amar não é se omitir. Amar não é se omitir. Esses dois elementos Deus tem falado comigo. Eu creio que está falando do teu coração também, no contexto na qual nós estamos vivendo. O que Deus tem me falado no lugar secreto, no tempo de oração, na busca por Ele, é que nós devemos nos mover nesse mundo com amor, não através do ódio, não através da polarização, mas da reconciliação, não através da briga, não através do embate, mas ao mesmo tempo, de uma maneira equilibrada e sábia no Senhor, não de uma maneira omissa, não de uma maneira alienada, mas assumindo as responsabilidades de servir um rei justo e que anseia por justiça e que deseja ver essa justiça no seu reino, ou seja, entre aqueles que creem, mas essa justiça penetrando como sal que salga, como luz que ilumina a nossa sociedade. Isso Deus tem falado no meu coração e é isso que eu desejo para os irmãos nesse tempo que a gente tem vivido, discernindo no Espírito Santo, como devemos nos mover, por um lado, sem nutrir o ódio no nosso coração e nem promover o ódio, mas se mover por amor. Por outro lado, não de uma maneira omissa, mas de uma maneira responsável. Esse é o segredo de uma fé ativa no amor. Começa em você e impacta toda a sociedade. Esse é o segredo de uma fé ativa no amor. Começa em você e impacta toda a sociedade. Se você negligenciar esse lugar secreto, certamente você vai nutrir ódio no seu coração. Porque é nesse lugar secreto que Deus transforma a nossa vida e é nesse lugar secreto que Ele transforma o nosso comportamento. Mas que a sua fé
ela sempre vem a impactar a vida de outras pessoas através do amor que vem do Senhor Jesus. Que você possa se mover num mundo tão complexo como o nosso, através do amor, mas através da responsabilidade do que Deus tem nos confiado, da sua paz, da sua justiça, estabelecendo um reino de reconciliação que vem da parte do Senhor. Vamos orar, querido? Feche seus olhos. Senhor, nós oramos nessa hora, diante desse tema tão complexo, Pai, entendendo que o Senhor guia o seu povo através da oração, através da tua presença, através do discernimento da tua vontade, e isso elevando em oração, elevando na tua palavra, sendo orientado pelo Senhor, também na comunhão dos irmãos, Senhor, orando com outras pessoas, discernindo a tua vontade, Pai, mas nos movendo em amor no mundo. É impressionante, Pai, como o Senhor falou com Pedro e como o Senhor falou com Cornélio. Pessoas de universos diferentes, pessoas distantes geograficamente, mas o Senhor falou no secreto com Pedro, Deus falou no secreto com Cornélio, e esse encontro foi um encontro com o teu reino. Cornélio recebe teu Espírito e é determinado pelo teu Espírito, e Pedro recebe essa palavra de que o teu Evangelho é para todas as nações, e isso define a missão da igreja, isso transforma a realidade da igreja na missão. E o discernimento, Pai, que o Senhor tem me dado nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, é que o teu reino não se manifesta através do ódio, e o teu reino não se manifesta através da omissão. Dá-nos uma fé comprometida com a tua justiça e com o teu amor, e dá-nos uma fé responsável pelo outro. Ajuda-nos, por Cristo Jesus. Amém. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Nós queremos orar ao Senhor, intercedendo por todas essas coisas que a gente tem vivido. Quando nós refletimos na palavra sobre discernir o contexto que nós estamos vivendo para atuar como discípulos de Jesus nesse mundo, a gente precisa orar. Porque é Deus que convence o nosso coração, é Deus que nos mostra o caminho,
É Deus que nos abre os olhos para o próximo. É Deus que nos responsabiliza pela dor do outro. É Deus que nos faz solidário, é Deus que nos motiva à esperança. É Deus que transforma as realidades ao nosso entorno para a glória do seu precioso nome. Por isso vamos orar. Eu quero convidar você a orar, em especial pelo momento que nós vivemos no Brasil. Interceder por isso. Vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, reconhecer que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é amoroso e profundamente gracioso, mas o Senhor também é um Deus justo. É um Deus que ama a justiça, é um Deus que deseja para o seu povo que vivam em justiça. Por isso, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a tua igreja nessa terra não seja uma igreja fechada em si mesmo, não seja uma igreja centrada no templo, não seja uma igreja centrada nas suas próprias demandas, mas seja de fato uma testemunha tua no mundo. Que seja uma igreja, Senhor, engajada na pauta da vida, e que a pauta da vida se torne a pauta das nossas orações, e as nossas orações nos movam na direção daquele que precisa. Seja, Pai, nesse tempo de tamanho desespero, de pessoas perdidas e desorientadas, que ali a tua paz repouse sobre a vida dessas pessoas. Sejam pessoas que confundem a sua identidade com aquilo que fazem, e ao perder um emprego, perdem também a razão de ser e de existir. Tua palavra também restaura a identidade e lhes dá de novo propósito e razão de ser. Mas também, Deus, para os contextos nas quais nós estamos inseridos e com os quais nós temos que lidar todos os dias. Realidades de sofrimento, realidades onde pessoas continuam não sendo atendidas, ó Pai, como deveriam, como pessoas humanas, carentes de dignidade. Nós oramos, ó Deus, por aquelas mulheres que têm vivido verdadeiras prisões em seus lares, na amplitude da abrangência da violência doméstica nos lares no Brasil. Clamamos, ó Deus, pela vida delas. Restaura a vida delas, lhes dê motivação para sair dessa situação de violência e de abuso. Senhor, nós oramos por tantas pessoas que não têm acesso à saúde, que não têm acesso, Pai, também à educação nesse tempo tão difícil de pandemia, isolamento, pessoas que não têm internet direito, pessoas que não têm acesso a computador e, portanto, não têm tido acesso à educação. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, seja tu com elas. E nós oramos, ó Pai, pelas nossas autoridades. Nós reconhecemos que nenhuma autoridade ela é imposta a não ser que seja com a tua permissão. Mas ao mesmo tempo nós oramos, ó Pai, para que o Senhor se revele a cada uma dessas pessoas, dirigindo os passos, dando a eles responsabilidade por conta do povo que carece de justiça. Senhor Jesus, cuide dos seus familiares, lhes dê sabedoria para tomar as melhores decisões. Sejam essas decisões níveis federais, estaduais, municipais, clamamos pela tua vontade. E nós, como igreja, ajuda-nos a vivermos a nossa fé de uma maneira profética nos nossos dias, anunciando a tua graça, o teu amor, mas também anunciando a tua justiça. Assim nós clamamos, Deus, e juntos oramos a oração que o teu Filho Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você agora e sempre. Amém.
seu amor.